paz, meus amados. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Este momento em que nós abrimos a nossa Sagrada Escritura, em que meditamos na palavra do Deus poderoso, em que nós nos abrimos para receber o que Ele tem para derramar sobre nós. Queridos, enquanto você vai chegando, já deixe o seu bom dia, deixe o seu like. Quem sabe você diz de onde você está nos acompanhando, para que assim eu possa conhecer você melhor. E assim, nós vamos formando um grupo que se une em comunhão, em oração. Amados, nesse momento diário nós precisamos pedir que Deus nos revista do poder do alto, para que eu e você tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Porque se nós olhamos aqui para o livro de Atos, nós vemos que os apóstolos, os irmãos, nos dias de Pentecostes receberam o Espírito Santo. Mas de que maneira receberam? E que poder eles exerceram depois daquele acontecimento? Amados, eles receberam um poderoso batismo com o Espírito Santo, um vasto protetor da iluminação de Deus sobre a vida deles. E também, meus amados, esse batismo proporcionou uma grande diversidade de dons. E eles usaram esses dons para realizar a obra de Jesus. Isso ali abrangia alguns aspectos fundamentais: o poder de uma vida santa, o poder de uma vida de abnegação, o poder de uma vida de alguém que leva a cruz, o poder da grande mansidão, assim como Jesus. Esse batismo os capacitou para que eles pudessem evidenciar todo esse amor, esse cuidado de Deus em toda parte onde eles iam. Eles podiam mostrar o poder de Deus ali na proclamação do Evangelho. Eles adquiriram poder para ensinar o próximo, o poder de uma fé viva, uma fé inabalável, cheia de amor, o dom de línguas, mais poder para operar milagres, o dom da inspiração, ou seja, a partir dali eles iriam ter revelações de muitas verdades que antes eles não conheciam. O poder de terem uma coragem moral para proclamar o Evangelho e cumprir todas as recomendações de Jesus Cristo, nosso Senhor, custasse o que custasse. Naquelas circunstâncias em que os apóstolos estavam, todos esses poderes eram indispensáveis para o seu sucesso. E aqui eu quero abrir a Bíblia com vocês em Atos, no capítulo 3. Foi a cura de um coxo. Foi quando Pedro e João estavam subindo ao templo para a sua oração da hora nona. E então era levado um homem, coxo de nascença, o qual eles colocavam diariamente ali na porta do templo chamada Formosa. E ali ele pedia esmolas para todos que passavam ali na frente, que entravam naquele lugar. E quando ele viu Pedro e João, que iam entrar lá no templo, ele implorava para que eles lhe dessem também uma esmola. Mas Pedro, fitando-o, olhando bem para ele, juntamente com João, ele disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Oh, glória! E de um salto se pôs em pé
Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo que ele estava andando, que ele estava louvando a Deus. Então reconheceram ser ele mesmo, o mesmo que esmolava, sentado ali na porta formosa do templo. E se encheram de grande admiração e assombro por isso que estava ali acontecendo. Queridos, se nós vamos observar o tempo que Jesus passou com os discípulos como um processo de transformação das suas vidas, este ser cheio do Espírito Santo foi exatamente o que Jesus previu para eles. Nós podemos ver em João, no capítulo 14, onde o próprio Jesus consola os seus discípulos antes da sua partida, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Precisamos estar revestidos do Espírito Santo. E assim aconteceu. O Pentecostes, justamente quando o Espírito Santo desce sobre todos os discípulos e passa então a estar não apenas com eles, mas a morar dentro deles, fazer morada em seu coração. Este é um marco dessa fase de transformação dos discípulos. E é a mesma fase, é um marco, é um símbolo que nós somos selados pelo Espírito Santo. A fase em que recebemos do Pai essa capacitação, como Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que uma vez que nós fomos transformados totalmente, nosso modo de agir, nossas atitudes, comportamentos e pensamentos, que nós vivamos até que Ele venha, como agentes de transformação de outras vidas. Porque Jesus disse: sereis minhas testemunhas, aleluia, oh glória. Isso só é possível com uma vida cheia do Espírito Santo. Veja a história desses dois discípulos de Jesus e reflita sobre o que realmente seria essa vida transformada que Jesus fala. O que seria essa vida cheia do Espírito Santo que Jesus fala? Você já parou para pensar como é lindo, maravilhoso? Quando você não conhecia Jesus, você vivia no mundo e qualquer problema que surgia, você se desesperava, ficava com medo. E agora, essa história que nós acabamos de ler ali de Pedro e João, ela ocorre logo após a descida do Espírito Santo e ali dá início dessa chamada igreja primitiva. E esse modo de vida cristã totalmente transformado. E isso tem sido referencial de um genuíno viver, um viver cheio do Espírito Santo. E foi passando pelos tempos e ainda é referencial para nós hoje, para os nossos tempos, para as nossas igrejas, para os nossos cristãos. Portanto, meus amados, o que nós vemos ali é apenas o início de algo que seria lindo de ver acontecer de maneira ordinária, comum, no dia a dia dos discípulos cheios do Espírito Santo, fazer milagres, operar maravilhas, daqueles que se tornaram testemunhas
de Jesus Cristo, de tudo que ele fez. E com eles, nesse episódio da cura deste coxo de nascença, nós aprendemos lições para as nossas vidas. Que sermos cheios do Espírito Santo nos transforma em pessoas que vivem pela fé. Porque ali, se nós olhamos ali em Atos 3, 4, diz assim: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E você, se você olhar um pouco para trás aqui, você se lembra como estavam Pedro e João um pouco antes desse episódio? Pedro havia negado Jesus 3 vezes, ali, no processo da crucificação. E junto com João e outros discípulos, após a morte de Jesus, eles tinham ido embora, continuar as suas vidas de antes. Voltaram a pescar, voltaram a pegar seus barcos, suas redes e pescar peixes. Esse era o estado de Pedro e João, pouco antes da descida do Espírito Santo. Mas Jesus lhes apareceu, daquela forma típica do mestre, o nosso mestre, que abala as estruturas, que mexe com o nosso interior, e ele dando-se a conhecer pelos seus atos. Ali ele foi resgatando a fé de Pedro, de João e dos demais discípulos. Jesus estava vivo e apareceu aos discípulos. O próprio Jesus vai falar aos discípulos para aguardarem até que dos céus desçam chamas de fogo e que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas, anunciar, pregar, evangelizar, mostrar o amor de Cristo, operar milagres. Desde antes da sua morte, ele lhes disse que ele enviaria o Espírito Santo, este Consolador, o Espírito da verdade, que conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, pois ele não estaria mais presente fisicamente com eles. E hoje o Espírito opera do mesmo modo para transformar as nossas vidas. Você vê que lindo é esse agir do nosso mestre. Nós vemos que ali o Pentecostes foi a concretização de tudo que Jesus disse. Ali se torna nítida a transformação da vida de Pedro, de João e muito mais ainda a de Pedro, aquele que era tão impulsivo, tinha negado Jesus, estava com medo. Agora, ali, em Atos 13, ele fez uma pregação acerca de Jesus, a pedra rejeitada, e junto com João, ousaram na fé e se dirigiram a esse coxo para curá-lo. Oh, glória! Foi isso que aconteceu. Pedro e João foram transformados pelo Espírito Santo de desertores desanimados com a fé abalada em genuínas testemunhas de Jesus. Oh, glória! Você pode estar desanimado. Ore mais. Peça que Deus encha, revista você ainda mais com o Espírito Santo e você se tornará uma testemunha viva do amor de Jesus. E você terá uma vida cheia do Espírito Santo. E então você não vai precisar mais de amuletos que substituem a sua fé. Em Atos 3:6 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nada poderia afetar a sua fé. Era não ter mais Jesus ali com eles, mas ter a certeza
certeza de que através do Espírito Santo, a autoridade que Jesus lhes tinha conferido, eles tinham condições de ir pregar, de ir expulsar demônios, de operar maravilhas. E quando eles voltavam das suas caminhadas, das suas pregações, eles voltavam maravilhados, dizendo que os demônios eram expulsos, que sinais aconteceram, que curas foram operadas. Aleluia! Quando somos revestidos do poder do Espírito Santo, nós não colocamos mais o conhecimento, o poder, o dinheiro, as riquezas à frente de Jesus. Mas então nós encontramos vigor para transformar vidas, quando nós somos cheios do Espírito Santo para testemunhar com autoridade do nome de Jesus. E então, em humildade, quando nós nos sujeitamos ao Espírito, é que Deus age, que Deus salva, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus transforma vidas. Então eu quero te perguntar, você está disposto lá no fundo do seu coração a lançar fora todos esses amuletos que te fazem ancorar muitas vezes a sua fé em coisas terrenas e humanas, e passar a reconhecer o quão passageiras são as suas riquezas, as suas casas bonitas, os seus carrões maravilhosos, o poder, o status, a posição, a fama, tudo é passageiro. E então você está disposto a dar lugar a um viver cheio do Espírito Santo, onde a salvação, cura, transformação real de vidas? Você está disposto a se esforçar um pouco mais por essa busca pelo Espírito Santo? E então você verá que uma vida cheia do Espírito Santo produz intimidade com Deus, fé inabalável para sermos agentes de transformação que vem do Pai, igual Pedro, João e os outros discípulos. Nós vemos esse texto, ele nos mostra a expectativa do coxo. Naquele momento era receber de Pedro e João algum dinheiro, alguma esmola, algo para aliviar a sua situação material. Pois naquela época, assim como hoje também, meus irmãos, não é fácil para uma pessoa com deficiência de conseguir condições para se alimentar, para se vestir, para viver uma vida digna. Então ele estava esperando dos discípulos que eles lhe dessem algo para melhorar a sua vida. Mas aquele homem, ali, na porta do templo, em vez dele receber algo material de Pedro e João, ele é puxado por Pedro, que lhe toma pela mão e o levanta, o põe de pé, curado. Uau! Que atitude de fé teve Pedro neste momento. Aquele mesmo cara que estava com medo, que negou Jesus, que estava envergonhado de dizer que era discípulo de Jesus, agora realiza tal milagre. Você já parou para pensar nessa cena, nessa transformação de vida? Meu irmão, minha irmã, você quer uma transformação assim? Para operar, para pregar, para anunciar? Eu creio, meus irmãos, que essas coisas também são para hoje. Este viver cheio do Espírito Santo, como aconteceu exatamente ali com os discípulos, é para os nossos dias, sim. Jesus o garantiu em sua palavra. Uma vida cheia do Espírito Santo é o passo seguinte, a transformação
que tem início lá no princípio, quando nós nascemos de novo pelo batismo e que vai perpassando diversas áreas da nossa vida. Uma vida cheia do Espírito Santo nos transforma em pessoas que vivem pela fé, não por suas condições humanas. Uma vida cheia do Espírito Santo não permite que amuletos como dinheiro, fama, poder acabem tomando lugar ou impeça que essa pessoa confie plenamente em Deus. Ela coloca Deus acima de tudo. Uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a um nível muito superior. Nos leva a um nível de fé capaz de nos fazer agentes de transformação que vem de Deus. Então, neste momento de devocional, eu te pergunto, você que talvez está duvidando, que acha que não é para você sim. Você está disposto a viver uma vida cheia do Espírito Santo? Talvez você esteja aqui acompanhando e ainda não tenha dado o passo inicial para ter uma vida cheia do Espírito Santo. O primeiro passo, que é nascer de novo em Cristo. Se arrepender das velhas atitudes, entregar sua vida a Ele e começar uma nova caminhada com Cristo. Este é o momento. Ali onde você está é o lugar perfeito, é a hora perfeita para você tomar essa decisão e seguir em frente de mãos dadas com o seu mestre. Oh, Xeramandarabai. Agora eu quero orar com você e por vocês. Acompanhe. Feche seus olhos, erga seus braços, dobre seus joelhos, como você se sentir melhor. Pai, ao orar neste momento eu estou cada vez mais ciente de que eu preciso de uma vida cheia do Espírito Santo em mim. E que o Espírito Santo vá agindo em mim, por mim e por meio de mim, na vida daqueles que ainda não te conhecem. Peço que o Senhor continue nos concedendo a mim e a todos que estão acompanhando esse privilégio de orarmos no Espírito, que os nossos pensamentos, palavras procedam somente do Senhor Jesus Cristo. Que tu, Senhor Jesus, eleve meus pedidos à tua presença, que lá do céu tenhamos uma resposta conforme o teu perfeito entendimento da tua vontade. Aleluia. Reconheço o teu perfeito plano e desejo me encher com o teu Espírito Santo. Perdoa-me pelas vezes que entristeci o Espírito Santo com os meus pecados, minhas falhas, com as minhas omissões. Capacita-me a apropriar-me totalmente da vitória que já me concedeste de andar sobre o pecado, sobre o fracasso, sobre as trevas. Concede-me sempre a consciência de que meus pecados precisam ser removidos, que eu me arrependa, que eu me volte a ti em confissão e arrependimento. Não quero que o Espírito Santo se afaste da minha vida por causa das minhas falhas. Pelo contrário, quero ser mais e mais parecido contigo, Jesus. Eu quero submeter-me totalmente à tua vontade e ao teu plano para a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a cada instante a ver aquilo que estás me ensinando, que estás me mostrando. Me ensina a aceitar o teu trabalhar na minha vida. Me ensina a andar
no centro da tua vontade e que a tua vontade prevaleça sobre tudo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.